Só isso? Acho que é só, né? Só. Gente, eu pulei alguma questão? Ficou alguma dúvida? Alguém teve alguma questão que não foi respondida? Oi, Evandro, uma dúvida. Fique à vontade. Esse textozinho da viabilidade poderia ser um texto padrão ou seria realmente específico em cada caso? Vamos lá. Morgana, né? Isso. A gente tem no nosso padrão de ETP que a gente fornece. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Só ver se eu acho aqui. Só um segundinho que aí eu... Porque, na verdade, eu pelo menos utilizo tá aqui, modelo ETP. Um texto, eu solicito um modelo que é bem simples, que é a simples aprovação do estudo pelo ordenador de despesa. Tá? Que é assim, atesto... Cadê? Esse aqui é o antigo. Droga. Tô só procurando aqui no meu computador, gente. Mas é basicamente uma aprovação dizendo assim, aprova o estudo técnico preliminar. Não é nada sofisticado ou que demande um texto. É bem padrão mesmo, assim. É o ordenador de despesa ou quem ele delegar, certo? Na CESAL, o secretário delegou a aprovação do ETP para outro servidor. Então, ele diz assim, ó, aprova o ETP, vida que segue. Na Cefaz também, eu sei que o secretário simplesmente aprova o ETP, atesta para os devidos fins que o ETP foi realizado pela equipe competente, designada para tanto, aprovando seu conteúdo. Acabou. Inclusive, nem é o caso do secretário, do ordenador de despesa ou do responsável, quem quer que seja, se manifestar sobre o conteúdo técnico do ETP, porque ele pode não ter aptidão técnica para isso. Vamos imaginar um ETP de informática. Aí botar o secretário de planejamento, se eu não me engano, formado em administração e economia. Eu vou botar o cara que é formado em administração e economia para aprovar um dado técnico contido num negócio de informática. Isso não faz nem sentido. Na verdade, ele tem que aprovar com base no... Assim, foi feito pelo servidor habilitado, competente, e vida que assim, gente, eu realmente não estou encontrando o meu... Se soubesse, eu tinha separado antes até. Me desculpem. Doutor, enquanto o senhor não encontra, só uma coisa. Eu trabalho fazendo termo de referência. E aí, quando o senhor diz que não necessita que o estudo apresente o CATMAT, é muito complicado para a gente, porque às vezes chega o termo, como o senhor disse, caneta. Como eu vou saber qual a caneta se eu não tenho um parâmetro do CATMAT para comparar? Como é que eu vou saber se ela é azul, se ela é preta, se ela é de ponta fina, se ela é de ponta grossa? Então, seria mais seguro que o ETP ele já viesse com o CATMAT, porque a gente vai em cima do que a unidade... Yasmin, deixa eu só te interromper. Se você recebe um ETP que não indica com adequação qual a solução para a necessidade, o ETP foi mal feito. O ETP aí deve eu vou ter que dizer, devolver para a unidade... Não para que ela indique o código CATMAT, e sim para que ela escreva qual o produto que melhor atende, qual a solução adequada para a necessidade administrativa. Se a indicação da necessidade demandar, por exemplo, no caso da caneta, dizer se ela é ponta fina ou ponta grossa, se ela é fabricada em material transparente ou opaco, tem que estar no ETP. Certo. Não pode o ETP dizer assim, compre caneta. Porque caneta é um universo de coisas. Caneta pode ser tinteira, pode ser esferográfica, pode ser fabricada em material transparente, pode ser fabricada em material opaco, pode ser de metal, pode ser de acrílico. É um universo tão grande, você tem uma gama tão grande de produtos que você não vai... Veja, só para tentar deixar todo mundo no mesmo pé. Gente, isso... Qualquer pessoa que pegar uma diligência minha sobre ETP vai encontrar lá exatamente esse texto. O termo de referência é um documento qual constam decisões administrativas.
essas decisões administrativas devem ser justificadas. A administração não toma decisão sem motivo. O que motiva as decisões administrativas tomadas no termo de referência, por exemplo, a descrição, por exemplo, o quantitativo, por exemplo, a forma de fornecimento, é o estudo técnico. Sempre que você tiver uma escolha adotada no TR sem um fundamento, qual o fundamento? As respostas que tem o ETP. Essa decisão é nula. Você não pode escolher produtos, você não pode escolher soluções com base na minha cabeça. Eu não posso dizer, não, o melhor vai ser isso. Exatamente. É preciso que o ETP seja adequado para fundamentar as decisões tomadas no termo de referência. É isso que eu preciso que as unidades entendam. Porque, de forma contrária, fica impossível fazer um TR que seja aprovado pelo PGE. Só um detalhe, é que assim, entendo, agora veja, Yasmin e os demais, não cabe à Procuradoria, eu falei isso no começo, vou repetir, aprovar ou reprovar os fatos do processo. A Procuradoria não é órgão de controle, nem é órgão de gestão. A Procuradoria é órgão de assessoramento. Então, o que a Procuradoria faz? Ela aponta que não está completo o seu TR porque falta fundamento para isso. Não está adequado o seu edital porque falta fundamento para aquilo. A função da Procuradoria é analisar os documentos e dizer, está tudo ok? Outro documento foi adequado? Foi. Então, siga com o processo. Eu estou lhe sugerindo que siga com o processo. A solução proposta pelo órgão, quando vem para a Procuradoria, no TR. O TR está completo? Não, não está completo. Por quê? Porque não tem nada no processo que justifique como você escolheu esse produto. A Procuradoria não reprova, não deixa de aprovar um documento. A Procuradoria aponta que esse documento não está perfeito, não está feito até o final. E houve algum vício na elaboração desse documento, tá? Tenham isso em mente. A função da gente na Procuradoria é dizer assim, esse documento está juridicamente aceitável. Ele está completo. Ou esse documento não está completo. E dizer por que não está completo. Tá? Vou fazer o seguinte, para não ficar também segurando vocês enquanto eu pesquiso, até porque fica bem complicado, eu vou solicitar... Obrigada pelo esclarecimento, tá? À vontade. Estão aqui para isso. Eu vou fazer o seguinte, a gente vai montar, eu vou pegar esse padrão de respostas do ETP, de perguntas do ETP que vocês devem responder, e lá já vai ter... Ele disse que realmente não é para a unidade fornecer. Pronto, eu coloquei para ela estava conversando. Eu vou pedir que disponibilizem no site da Procuradoria esse padrãozinho, que são uma série de perguntas a serem respondidas no ETP, e aí fica mais fácil. E nele já consta o textinho, que é da aprovação da viabilidade, da contratação, tá bom? Só um detalhe, gente, que vocês têm que ter em mente, é que não é porque fez o ETP que vai entender que a contratação é viável, tá? O ETP, ele pode, no final, entender que não, analisando as soluções, analisando o que eu tenho, analisando essa contratação não é viável. Não tenham em mente que todo ETP resulta num processo licitatório. Vai haver ETP que vai dizer assim, não, isso aqui não cabe essa contratação. Assim, porque muitas vezes o órgão pode dizer assim, não tem sentido essa sua necessidade. Basta imaginar que alguém diga assim, eu preciso de um mimeógrafo. Se alguém aqui alguém é mais novo, não estava na escola nos idos da primeira metade dos anos 90, que fazia prova mimeografada com aquele cheiro de álcool maravilhoso, se alguém quiser hoje comprar um mimeógrafo, não faz o menor sentido. Então, é preciso que o ETP diga que não faz sentido. Né? Assim, o ETP vai, nesse caso, apontar no final pela inviabilidade da contratação. Tá? Tem mais alguma questão, gente, que Evandro, vocês queriam esclarecer? Uma dúvida. Então, o órgão que deseja solicitar determinado item, ele vai dar uma descrição suficientemente clara para que eu consiga encontrá-lo no Catmap, correto? Correto. Mas caso haja alguma dúvida de minha parte, porque ele pegou e disse que era caneta
que era de ponta grossa, transparente, mas no Catmate eu encontro 2 ou 3 canetas com essas especificações que tenham mais coisas ainda. Haveria algum problema em entrar em contato com o órgão para ele identificar qual daqueles itens ele quer? Não haveria problema, como é o recomendado. Certo. Anon, né? Aminon. Aminon, veja, você está licitando para alguém, certo? Então vamos imaginar a seguinte situação. Eu digo assim, Aminon, eu quero que você compre para mim arroz, saco de 1 quilo, arroz branco. Você chega no supermercado, você vai comprar para mim arroz. Aí chega lá, tem arroz agulhinha, arroz parbolizado não sei se é branco, mas bom, arroz agulhinha, arroz não sei o quê, tem 6 tipos de arroz branco em saco de 1 quilo. O que você vai fazer? Você vai comprar o arroz que você acha certo ou você vai me ligar e dizer, Evandro, qual arroz você quer, velho? Eu tenho esses 6 tipos. O normal é você me ligar. Você está comprando para mim? Então, qual o caminho mais adequado? Você recebeu do órgão demandante lá. A Secretaria de Saúde recebeu lá do Deise Breda uma solicitação de seringa, de agulha, de qualquer coisa. E essa solicitação, veio o ETP até legalzinho, tá feitinho direito. Só que quando eu fui olhar dos produtos possíveis no Catmate, tem 4. O que a Secretaria de Saúde vai fazer? Vai ela decidir um dos 4? Não. Vai ela devolver o processo dizendo, Deise Breda, tem esses 4 possíveis aqui. Qual que adequa o melhor para você? É a lógica. Porque você está comprando para outro, você está fazendo o processo para outro. Tá? Não é para você escolher o Catmate quando você tem várias opções, porque não é você que vai utilizar. Silmar, a sua pergunta é excelente, tá? Então, se constar o Catmate no ETP, está errado? Não está. Não está errado. É uma informação que não é obrigatória ela constar. Mas se tiver, é até melhor, porque facilita a vida do coleguinha da frente. Se você já descobriu o Catmate, é de excelente tom, é maravilhoso, você bote. Você já indicou qual a solução, né? Eu vou alugar, eu vou comprar, eu vou fazer tal coisa. E no sistema que você vai usar, amiguinho, a descrição é essa aqui, o número é esse. Você facilitou a vida do próximo, tá? Não é obrigatório, mas se você conseguir, excelente, maravilhoso, o processo vai ser ainda mais rápido. Lília, tem que colocar as especificações certas do produto, mas não precisa dar o Catmate. Você tem que indicar as especificações da solução que você elegeu como mais adequada para o seu problema, Lília. Você não tem que descrever o produto obrigatoriamente de forma completa, você não tem que indicar o Catmate. Se você conseguir fazer isso, é muito melhor. Mas é obrigado que você diga a descrição perfeita, adequada, completa? Não. Você tem que dizer qual a melhor solução, qual solução é mais adequada e aí você faz o contorno dessa solução. Tá? Se você conseguir escrever de forma bem pormenorizada, melhor ainda. Mais alguma questão, gente? Evandro, Oi. existe alguma possibilidade em que aquela tabela das soluções no estudo técnico preliminar ela não vai existir? Existe. Quando houver o decreto, ele diz assim, quando houver, só achar o decreto aqui, está lá no finalzinho do artigo 3º. O quadro identificando as soluções de mercado, que atendem os requisitos. E, caso a quantidade de fornecedores seja considerada pequena, verificar os requisitos. Quando você tem só 1 ou 2 soluções, você não precisa desse quadro. Quando você tem poucas soluções possíveis, você não vai precisar fazer uma tabelinha com todas as soluções. O que é muito comum na União? A União tem, no formulário dela, uma tabela mesmo, tipo do Excel, dizendo solução, resultado, viável ou não. Porque, normalmente, você não tem como eu disse, imagina a situação de que você precisa transportar gente do ponto A ao ponto B. Você tem N soluções possíveis para isso. Mas se você precisar, por exemplo, abastecimento das cantinas para merenda escolar, você tem uma solução possível, que é comprar. A aquisição de medicamento. Eu preciso abastecer o hospital com medicamento, eu preciso, né, administrar medicação para os pacientes. Tem alguma outra solução além de comprar? Não. Então, você não precisa de uma tabela porque você tem uma solução possível.
Essa tabela se refere a quando há múltiplas soluções, certo? Para que você analise a viabilidade de cada uma, tá certo? Obrigada. Nada. Tem mais alguém, gente? Evandro, Oi. eu tenho uma dúvida aqui. É o seguinte, gostaria de colocar uma questão para ser discutida aqui na reunião, que é o seguinte, que, ao meu ver, eu acho que esteja havendo uma falta de determinar o que cada parte deve fazer, começando do ETP, começando no ETP. Por exemplo, porque atualmente, como eu estou enxergando, e alguns colegas também, que a gente vem conversando aqui, aparenta que a gente tem que correr atrás de tudo e colocar tudo no ETP. Mas, assim, como você mesmo falou, existe aquela questão assim, se você colocar, um exemplo do Catimate mesmo, por exemplo, você vai ajudar o colega. Mas aí, a gente teria como separar a questão de obrigação e favor, porque eu acho que isso acaba complicando, no sentido que você não sabe a quem cobrar. Não sei se você está conseguindo me entender. Não sei se você, como consultoria, seria a pessoa certa que designaria, de fato, o que cada pessoa teria que preencher. Porque você resumiu aqui para a parte demandante, que é o meu caso, eu sou do HGE do NPD, você resumiu bem o caso aqui, indicação da necessidade, solução, estimativa, plano de contratação, viabilidade. Tranquilo. Para a gente que é demandante, essas questões, a gente correr atrás e fazer o estudo em cima disso aí é tranquilo. Mas, partindo para outras coisas, vai ficando mais complicado e acaba travando o processo, acaba travando o ETP. Não sei se consegui ser claro. Entendi. Agora, Renato, veja, existe um problema que é o que a gente tem hoje, tá? Primeiro, isso é uma questão de governança mesmo, como você disse. A gente eu, pelo menos, atuo na consultoria. Isso é uma questão de governança. Agora, imagine a situação do processo em que você tem alguém que não utiliza aquele equipamento ou não executa aquele serviço, tá? E essa pessoa tem que indicar dentre 5, 6, 7 descrições que são muito próximas, que às vezes para ele nem percebe a diferença, qual daquelas é o que é adequado para você. Eu queria agradecer, muito obrigado pelo trabalho do HGE, tá, que está aí brigando contra a linha de frente do combate à pandemia. Mas veja, às vezes, para o servidor que não tem habilitação técnica, escolher qual daquelas descrições é a adequada, coloca ele numa posição de que ele não conhece o produto. Se você me entregar, sinceramente, 8 tipos de seringa, se elas tiverem o mesmo volume, eu não vou saber para que serve cada uma. E eu sei que, vamos imaginar o seguinte, tem seringa, isso assim, eu estou fazendo qualquer exemplo absurdo, tá? Então, tem seringa que é para aplicação venosa, tem seringa que é para aplicação muscular, tem seringa que é para aplicação subcutânea. Eu estou fingindo que isso existe, tá? Eu nem sei se existe. Mas, bom, tem lá no Catimate esses 3 tipos de produto, de seringa com XML. Como é que eu, ao elaborar meu TR, vou indicar qual dessas se ela não tiver lá no ETP? Se no ETP tiver apenas seringa de XML. Perdão, Evandro. Não, a questão não foi essa a pergunta que eu fiz. Vou tentar ser mais claro. A pergunta é assim, no caso, o ETP que eu estou em mãos aqui, que a gente vem trabalhando, foi até um modelo cedido pelo... Não foi bem um modelo, na verdade. Eu peguei no site, não sei, e estou trabalhando em cima dele porque eu sei que ele é o mais atualizado que eu tenho, que é um ETP de um processo de computadores que o GSUPRE ele fez. Ele até cedeu como modelo. Mas, assim, o que eu tenho em mãos são muitos itens a serem preenchidos. Com relação a essa parte técnica, como você falou, concordo plenamente. Isso cabe à parte demandante. Nós temos o conhecimento técnico, devemos ter o conhecimento técnico daquilo que a gente está solicitando, né? Mas, quando parte para aquela questão, foi até uma pergunta da Fabiane, sobre o fornecedor. Esses pontos, aí fica a sensação que a gente tem que também preencher isso. Não fica claro se a gente tem que preencher
tem que correr atrás disso, ou se é um setor que está à frente, que está mais na frente no fluxo, que vai ter que preencher. Tá entendendo? Esses pontos, não sei quem poderia pontuar quem de fato tem que fazer tais itens do ETP. Resumindo tudo, é isso. Quem de fato tem que fazer tais itens do ETP. Não sei se isso é possível. Você está falando, por exemplo, forma de seleção do fornecedor. Isso. Um exemplo. Pronto. Vamos lá. Forma de seleção do fornecedor. Isso se baseia muito na solução. Se você considerou que a melhor solução é adquirir, a forma de seleção do fornecedor será o que apresentar o momento, por exemplo, apresentar o melhor preço. Se a solução for, eu preciso que seja alguém que tenha habilidade técnica para isso. É o que? Aquele que apresentar a melhor técnica. Então, mas isso também cabe a gente, demandante. Quem encontrou a solução? Nós. Veja, se você encontrou a solução, em tese, você deve saber como essa seleção vai ser escolhida. Não é para você dizer nessa parte, gente, não, isso vai ser dispensa, vai ser contratação direta, vai ser inexigibilidade. Não é isso. Isso vai ser analisado na próxima etapa do processo. O que você vai dizer é, por exemplo, se vai ser quem apresentar o menor preço, vai ser quem apresentar a melhor técnica, vai ser quem demonstrar que já prestou esse serviço anteriormente, porque eu preciso de alguém que conheça, tenha know-how nessa área. O que você tem que estabelecer aí, nessa parte específica, é quais características do fornecedor lhe afetam aí na ponta. O que o fornecedor pode ter ou precisa ter para que você entenda esse fornecedor como adequado. Você não vai estabelecer todos os requisitos possíveis, até porque muito está na lei. Muitos desses requisitos estão na lei. Tá? Agora, você tem que estabelecer algum norte para dizer assim, vamos imaginar, eu preciso de alguém que tenha habilidade nessa área específica. Então, você que está na HGE, eu preciso de empresa, vou fazer licitação para coleta de resíduo hospitalar. Qualquer empresa pode? Não. Então, a seleção do fornecedor deve exigir empresas com capacidade técnica específica para a coleta de lixo hospitalar. Deu para entender? Não é você estabelecer todos os requisitos, é você dizer, com base na execução contratual da sua realidade, do que você está vivenciando, o que precisa o fornecedor demonstrar também. Ficou claro? Tá ok. Obrigado. Mais alguma coisa, gente? O Pedro está pedindo aqui para falar sobre quanto à indicação de empresas para solucionar a necessidade. Pedro, eu não entendi a sua dúvida, desculpa. Pedro ainda está aí? Evandro, seria assim, quanto a gente dizer só o que a unidade necessita, ou assim, para não ter que dizer citar as empresas, para a gente meio que não intencionar para que seja licitado que essa empresa ganhe, ou não sei se você consegue entender o que eu quis dizer. Veja só, em tese, você não deve indicar a empresa, né? Você não deve direcionar o processo para a contratação de A ou de B. Tá? O que você deve indicar são só quais as soluções de mercado para a sua necessidade. Então, assim, eu vou repetir o exemplo. Eu preciso imprimir documentos, eu preciso gerar documentos em mídia física, eu preciso imprimir papel. Quais as soluções possíveis? As soluções possíveis são aquisição de equipamentos, e eu só estou pensando aqui agora, tá? Locação de equipamentos, ou contratar uma empresa para concentrar lá as impressões. São 3 soluções possíveis que eu consegui imaginar agora. Então, eu adquiro o equipamento de impressora, eu alugo o equipamento de impressora, ou eu monto um link com uma empresa e vou imprimir lá na sede dela. Aí você vai analisar essas 3 soluções. Putz, faz sentido eu concentrar todas as impressões do Estado na mão de uma empresa que fica lá no aeroporto, vizinho Detran, para qualquer impressão eu ter que mandar alguém lá buscar? Putz, não faz sentido. Então, beleza, essa solução não é viável.
Faz sentido eu alugar equipamentos? Pô, se eu alugar equipamento, a empresa vai ser responsável por isso, por aquilo e tal. Faz sentido. Faz sentido eu comprar equipamento, mas se eu comprar equipamento, vai ser assim, vai ser assado, eu vou ter mais essa despesa, vou ter mais aquela. Aí você analisa, faz sentido ou não? Aí beleza, faz sentido também. Tá, quais os prós e os contras? Ah, não, pô, se o meu equipamento quebrar, eu vou ter que trocar equipamento, vou ter que mandar para garantir manutenção e tal. Se eu alugar, a empresa fica responsável pela manutenção. Então, a solução, e é claro que eu estou fazendo isso, gente, aqui num exercício muito rápido, não é apenas assim, tá? É só para título argumentativo aqui. Putz, me parece que a solução mais perfeita para a administração, a que melhor atende, é locação. Porque a empresa vai dar autônomo, porque a empresa vai dar garantia, porque a empresa vai dar manutenção, vai dar tudo. Então, qual a solução que eu encontrei para a minha necessidade? Locação de impressora. Se é assim, vamos alugar a impressora. E aí eu passo a descrever a minha solução. Não quero saber quem é a empresa. Eu preciso saber apenas se existe empresa que faz isso. Locação de impressora é uma solução que existe no mercado? É. Ótimo, então vamos seguir com locação. E eu vou instruir o processo para locação de impressora. Mas assim, nesse momento, não me interessa qual empresa faz. Me interessa qual solução existe para a minha necessidade. Ficou compreensível isso? Ficou. No caso, o senhor falou aí um pouquinho antes, quanto a... Por exemplo, se já tivesse... Pedro, deixa eu te pedir um favor. Abaixa um pouquinho o volume do teu computador, que aí depois, quando tu terminar, tu aumenta de novo. É porque tá dando eco, tá dando microfonia. Tu baixa o microfone só, o áudio só do microfone. Desculpa, tu baixa o áudio só da caixa. Consegue agora? Só um segundinho, se o Pedro consegue só baixar o volume da caixa de som dele, porque como ele fala, e aí fica... É porque aqui tinha mais de uma pessoa assistindo, aí tava... Ah, tá. Vamos lá então, diga. Se fosse, no caso, já teve uma empresa contratada anteriormente, e no caso da gente... Teve uma empresa contratada anteriormente. Eu perdi a conversa do Pedro. Pedro? Foi porque caiu aqui o telefone. Sim, se uma empresa tivesse... anteriormente. Isso, uma empresa... para a gente citar, no caso do estudo, por exemplo, no caso de impressão de papel, a empresa era colada com aqui a secretaria, por exemplo, a unidade, e aí a melhor solução seria essa. Não indica de jeito nenhum, no caso, no estudo, né? Não entendi, desculpa, vamos lá. Você encontrou como solução viável contratar uma empresa para imprimir na sede dela. Isso. Tá ótimo, vamos lá. Você considerou essa solução viável? Exato. Seria, no caso, a melhor solução. Não. Vê. Beleza. Aí tá tudo. Você entendeu que essa solução é a que melhor atende à sua necessidade. Contratar uma empresa que fica... Por exemplo, não seria... A solução não seria melhor nem fazer aquisição, nem locação. Seria, no caso, tipo, mandar todos os documentos serem impressos nessa empresa, no caso. Mas aí tu tá escolhendo uma empresa por causa da condição pessoal dela. Não é assim que a vida funciona. Vamos lá. Como funciona? Você faz sentido contratar uma empresa para você imprimir? Faz porque ela fica aqui do lado. Mas não interessa essa empresa. Tu não sabe nem se essa empresa vai participar da licitação. Considere o cenário. Faz sentido. E outra coisa, no mais das vezes, você não está contratando alguém sozinho. Tá? São várias entidades contratando
o mesmo serviço. E se essa empresa se mudar, esse serviço vai continuar sendo eficiente? Uhum. Então, assim, a pessoalidade, nesse caso, é que ela está ganhando relevo em detrimento da objetividade. Veja, o serviço de contratar empresa para imprimir é equivalente, Pedro, a você cogitar fazer o seu supermercado da sua casa e estocar na casa de um amigo seu. Mas na hora que eu precisar de sal, eu vou ter que ir na casa da pessoa buscar um sal. Não me parece que essa solução seja adequada. Porque você depende das condições pessoais daquela entidade, que não é o caso, assim, não é possível. Evandro, a empresa não vai poder... Seria no caso mesmo de tipo, avaliar contratos passados, por exemplo. Por exemplo, analisar que soluções foram adotadas anteriormente, analisar que soluções são adotadas habitualmente nessa situação. Normalmente, a administração pública dos outros entes, a administração pública em contratações similares, faz como? É quase o contrário, gente, daquela regra da mãe, sabe? Mãe, todo mundo vai, mas você não é todo mundo? Nesse caso, é quase o inverso. É que sim, você é todo mundo. Você faz muito parecido com o que todo mundo faz. Você não inova. Não tente inovar. Até porque, vamos reconhecer, a gente está num estado que não é o estado mais rico do Brasil. Não tem essa disponibilidade de caixa toda. A gente está testando dinheiro público. Não vamos testar com dinheiro público. O dinheiro público não serve para ensaio de prova. O dinheiro público deve ser utilizado com empresas que são limpinhas, que pagam suas contas, que são regulares, que já prestam serviço anteriormente. Não é muito para a gente usar o dinheiro público. Pô, vamos testar para ver se isso dá certo. Não costuma dar, gente. Não costuma dar. Gente, mais alguma coisa? Estou segurando vocês aqui já. Falando sobre a questão do CATMAT. Nós da ANGESP temos a Instrução 1 de 2019, que estabelece critérios a serem observados pelos órgãos e entidades da administração pública, estadual, direta ou indireta. Em seu artigo 1, primeiro, no caso, informa que será elaborado pelo órgão que deseja, que pleiteia algum item, um ETP ou um projeto básico, indicando uma pesquisa de mercado, indicando qual item ele deseja e afins. Sendo que nessa mesma instrução normativa, em seu artigo 3º, parágrafo único, também fala que o órgão deverá buscar a identificação no CATMAT do item que ele pleiteia. Então, nesse projeto básico, nesse termo de referência que ele iria vir trazendo os itens que esse órgão deseja, também pela instrução normativa, informa que deveria vir indicando o item do CATMAT que ele deseja. Essa instrução se encontra lá no nosso site, a instrução 01/2019, de 26 de junho. E não está nada errado essa instrução, não. Veja, não acho que haja ilegalidade na instrução normativa nesse aspecto. Entendo, é um requisito que a ANGESP instituiu e que, como órgão que concentra as estações do Estado, que ela poderia instituir. Então, nesse caso, baseando-se nessa instrução normativa, não teria problema quando pedirmos um ETP para um órgão ou quando o órgão solicitar, nós solicitarmos também, baseando nessa instrução, o código de referência do CATMAT para aquele item. Okay. Então, podemos usar o parâmetro da instrução para pedir o código de CATMAT em todos os processos que vieram diligenciados para a gente. A mim parece que sim. Ok. No final do dia, gente, entenda, no final do dia o que a gente precisa é que um ato praticado permita que o próximo ato do processo seja praticado. Então, eu realizo o ETP para que o TR seja feito. Eu faço o TR para que o edital seja feito. No final do dia, o que eu vou ter é um processo que há uma cadeia lógica de atos processuais. Se eu não consigo praticar o meu ato, vamos imaginar que a minha função seja elaborar TR. Se eu não consigo elaborar o meu ato, o ato que me antecedeu, aquele ato administrativo anterior, precisa ser completado. O que eu preciso é que, quando termina o ETP, a próxima pessoa que vai praticar lá, que vai elaborar o TR, consiga, analisando o ETP, elaborar o TR.
Elaborado o termo de referência, eu preciso que quem vai fazer o edital consiga fazer o edital. Publicado, feito o edital, encerrou a fase interna, eu preciso que o pregoeiro consiga realizar o pregão. Realizado o pregão, eu preciso que o executor do contrato consiga receber a mercadoria, executar regularmente o contrato. Os atos administrativos no processo licitatório não são praticados apenas para serem praticados. Eles são praticados para que o próximo ato do procedimento de atendimento da necessidade da administração consiga ser executado. Por que eu preciso que a demanda seja descrita de forma adequada? Porque eu preciso elaborar o ETP. Por que eu preciso que o ETP seja elaborado de forma adequada? Porque eu preciso do TR. E assim vai todos os atos do processo. Se eu não conseguir praticar o ato, eu preciso parar, voltar, olhar para trás e dizer assim, amigo, vamos completar isso aqui? Eu não devo dar seguimento ao processo de forma a prejudicar o próximo ato. Senão esse processo não vai ter uma finalidade útil. Tenham isso em mente. O ato administrativo é praticado para que o próximo ato seja praticado. Não deem seguimento. Se vocês pegarem um processo e forem elaborar o ETP, por exemplo, e verificarem que, não, eu não sou o órgão demandante, tá? Então, o órgão demandante não indicou a necessidade dele de forma adequada. Vou fazer o ETP de qualquer jeito? Não. Devolvam o processo para o órgão interno. Ô, demandante, me explica melhor o que você quer, porque eu não entendi. Se não for assim, não vai fazer sentido. Vai ficar o ato administrativo, vai ficar os 3 porquinhos inseridos no meio da história da Chapeuzinho Vermelho. Esse processo não vai ter uma finalidade útil. Tenham isso em mente. Algo mais, pessoal? Doutor Evandro. Oi. Vou achar aqui, peraí. Bom dia. Bom dia. É o seguinte, de volta à questão da análise da solução, tá? Com relação à análise da solução, você falou aí que, por exemplo, eu vou ter 2 opções. Vamos pensar que eu vou fazer uma aquisição de um determinado... Vamos botar um gerador, tá? Vou dar um exemplo claro. Eu posso manter essa solução ou com aquisição ou com uma locação desse item, certo? Nesse momento, eu vou levar em conta a questão, a aquisição é mais cara ou a locação é mais cara do que a aquisição. Nesse momento, eu faço essa inferência. Emerson, né? Eu? Não, você que falou? Era Emerson? Sou eu. Então, Emerson, veja. O que você deve partir primeiro da análise? É de qual solução é a que mais adequadamente atende à necessidade do Estado. As contratações públicas, elas durante muito tempo foram baseadas no que era mais barato. O que é mais barato vai gerar para o Estado, eu falei mais cedo, grampeadores que não grampeiam, perfuradores que não perfuram, condicionadores de ar que não esfriam, que não climatizam o ambiente, gelágua que não gela, sabe? Caneta que não risca. Quem já no serviço público precisou de uma caneta que não riscava? Porque o Estado compra o mais barato. O ETP, ele é um documento que serve para planejar a compra de forma a fazer a compra que melhor atenda à necessidade da administração. É para que a administração planeje a sua compra de forma que o dinheiro público que eu gastar vai ser gasto no melhor produto, na melhor excelência de solução para a minha necessidade. Não é o produto mais caro, é o produto que melhor atende à necessidade da administração. Não é o mais barato, nem é o mais caro, é o que melhor atende à necessidade do Estado. Pois bem, nesse contexto, se eu encontrei 2 soluções que atendem com excelência a necessidade do Estado, aí sim eu vou procurar qual delas é a menos onerosa para o Estado. Mas eu só vou me preocupar com o preço quando eu tiver múltiplas soluções que, com o mesmo grau de excelência, atendam à necessidade do Estado. Eu não sei se você estava aqui quando eu falei
Eu estou com fome. Eu quero comer uma fruta. Tem banana e laranja. Eita, As duas meu Deus do atendem céu. com excelência a minha necessidade. Aí eu vou atrás de preço. Não sendo assim, eu não vou comparar banana com Ruffles, com salgadinho. Por mais que atenda... Ah, não, mas os dois matam a fome. Mas o que eu quero, o que eu preciso agora é de fruta. No seu caso, no caso que você pontuou, você precisa de unidade geradora. Você precisa, na verdade, nem de unidade, você precisa manter o serviço de energia o tempo inteiro funcionando. Como fazer isso? Adquirindo uma unidade geradora de energia, alugando uma unidade geradora de energia. Tá. Qual dessas soluções é a mais adequada para o Estado? Aí você tem que analisar as consequências de cada contratação. Analisando as consequências, você verifica qual a melhor solução. Encontrada a melhor solução, aí sim. Ah, não, encontrei as duas e são excelentes. As duas atendem 100% da minha necessidade. Aí sim você vai fazer a verificação de qual mais barato. Mas somente nessa situação. Perfeito, perfeito. Entendido. Obrigado, doutor. Nada. Alguém mais, gente? Ninguém se manifestou? Estamos todos em paz, satisfeitos? Gente, desculpa, até durou muito mais do que a gente tinha em mente. Tenho uma dúvida. Fale. Eita. Está conseguindo me ouvir? Sim. Veja só, a minha dúvida é exatamente com relação a essa estimativa das quantidades a serem contratadas. Nós, pelo menos da Gerad, né, na CESAL, quando assumimos a gerência de alguns materiais, não tínhamos realmente esse histórico de quantitativo de consumo. Então, o que foi feito? Nós fomos até as unidades hospitalares para, junto aos responsáveis, obter essa demanda. Eles assinando, dizendo que precisava quantitativo mensal, fizemos a consolidação para o quantitativo anual, e quem informou as demandas assinou, e nós ratificamos. Só que isso não está sendo suficiente para que os licitatórios da gente andem. Eu queria saber qual seria uma solução adequada para esse caso. Camila, né? Isso. Camila, veja só. Alguns pontos, e essa sua questão é muito boa, porque, veja, olha só, eu não tenho o histórico de contrato. Isso. Eu já tenho alguma dificuldade, e sinceramente, eu acho muito estranho, em 2020 não ter com histórico de contrato. Tá? Não, é o contrato, o que fizeram com o contrato? O contrato não estava registrado nos sistemas de informação, não parece ter muito sentido. Mas, bom, é uma realidade. Não faz sentido, mas é uma realidade, tá? Eu reconheço isso. O que você tem? Você vai numa unidade assim, quanto você precisa de... Você falou que tipo de material é? O nosso material é basicamente material de limpeza, né? Que tem vários... Pronto, material de limpeza. Aí você chegou na unidade lá. Chegou lá na UPA do qualquer uma lá. Ô, UPA, quanta água sanitária você usa? Aí o cara diz assim, uso 20. Aí você vai, então me dê a informação que você usa 20. Esse cara tirou essa informação de onde? Exatamente essa é a nossa dificuldade, de até que ponto a gente pode questionar o que a ponta está dizendo que utiliza, já que a gente não tem esse histórico. Mas veja, a informação, Camila, e todo mundo que está aqui, gente, a informação, ela tem que vir de algum lugar. Isso. A informação não vem da cabeça de ninguém. Uhum. A pessoa não pode tirar a informação da cabeça dela e botar no processo. Então, Uhum. é preciso que você explique, e isso está no decreto, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui. Está lá no artigo 5º. Método para estimativa. Uhum. Método para estimativa não é dizer, se você colocar, o servidor indicou da cabeça dele. É um método? É um método discutível? Bastante. O servidor estimou, com base na sua experiência, que deve utilizar 20 litros de água sanitária por ano. É um método de estimativa? Eu acho bastante criticável. Certo, mas considerando que essa é a nossa realidade, qual seria uma solução viável para que os licitatórios andassem? Porque, infelizmente, essa é a realidade que a gente tem.
dentro das unidades não se tem um histórico de dispensação interno. Então, isso dificulta muito a gente consolidar uma demanda de forma precisa. Eu indicaria a quantidade. Você não tem uma demanda interna, mas você tem um histórico de contratações da secretaria. Que, basicamente, ele não é fidedigno pelas unidades hospitalares que estão inaugurando, enfim. A gente não teria esse histórico preciso, né? Tá, eu me recordo que eu não me lembro com quem foi, mas uma vez eu falei com um servidor que ele me relatou esse problema. Ele disse, doutor, eu acho que foi comigo mesmo, doutor. Pronto, foi. Então, beleza. Eu acho que você está aqui, você vai dizer se eu falei desse jeito ou não. Ele disse, a gente está inaugurando o hospital e não conhece a realidade do hospital. Eu digo assim, tá, mas você conhece o hospital parecido? Porque, veja, quando você inaugura uma escola, você sabe quantos alunos vão estudar. Quando você inaugura uma cadeia, você sabe quantas pessoas vão trabalhar e ser presos naquela cadeia. Quando você inaugura um hospital, você conhece mais ou menos quantos pacientes serão atendidos. Então, você não consegue estimar o dele especificamente, mas você consegue estimar o desse tipo de aparelho público. Nesse tipo de aparelho, né, nesse tipo de equipamento público, há um consumo médio em unidades equivalentes de X. Teve uma secretaria, eu não vou dizer que foi a CESAL, que foi o seguinte, já que você está aqui, você está... O que fez? Não, eu peguei uma das 2 unidades maiores do estado, dobrei e estou comprando para todo mundo. Isso faz sentido? A mim parece que não. Porque eu não posso comparar uma UPA com uma HGE. A não ser que conste no processo dizendo que a UPA utiliza por mês 10% do HGE, é por isso que eu dobrei, aí faz sentido. Eu tenho do HGE de um ano, eu tenho das UPAs 10% do HGE, de um ano vai dobrar, vai dar 120%, e aí beleza, dobrei. Não sendo assim, você não indicou de forma adequada a estimativa, a forma utilizada para a estimativa. Certo. O que você precisa... É exatamente essa informação inicial que a gente carece. O porquê o servidor lá da ponta, quando eu fui no HGE, me disse que utilizava, sei lá, 50 litros de água sanitária por semana. Entendeu? É exatamente de onde ele tirou essa informação? Exato, é o dia a dia. Segundo eles, é o dia a dia, e por isso que pegamos a assinatura de todos, para que pelo menos essa informação tivesse alguma credibilidade, já que era o nosso ponto de partida. Isso serve para todo mundo, gente. Cefaz, Seduc, Ceplag. Quando você tem essa informação, o que você faz? O servidor disse que gasta por ano 40. O meu contrato anterior, para todas as unidades de saúde, foi 400. Quando somei as 40 dele, mais as 30 do outro, mais as do outro, e somei de todo mundo, deu lá, por exemplo, deu 380. Então, parece que a estimativa dele corresponde à do meu contrato anterior. Por mais que eu não tenha a estimativa pessoal dele, mas quando eu comparo, quando eu faço o cotejo de todas essas informações pessoais, mais o do meu global, parece que bate. Então, está correto. Então, deixa eu fazer uma pergunta. Fique à vontade, Rosário. Rosário, é o seguinte, doutor, eu fui gestora de um processo, a CESAL adquiriu, só que esse mesmo item, a UED do Agreste precisava. Aí eu nem sabia que esse item já tinha chegado lá na TCI, né? A UED levou o estoque todo. Quando eu solicitei, não tinha mais nada lá. Aí, eu não sei como resolve uma questão dessa. Eu vou pedir de volta, já usaram, entendeu? Fui eu que fiz o levantamento da necessidade da cobertura por ano lá para o HGE. Mas estava no estoque central, no almoxarifado central. Ele foi distribuído para uma unidade que pediu antes que precisou. Ela pediu material de curativo, então foi enviado para lá. Rosário, veja, não existe, mas só veja, não existe material do HGE. Existe material do Estado. Sim, eu sei, meu querido, mas isso é um problema de propaganda. Mas veja, isso é... Não, o correto, isso é questão de governança, tá? O correto seria eu licitar depois de verificar quem precisa de todas as unidades que estão a mim vinculadas. Imagina a seguinte situação. Tem uma escola aqui na capital e tem as escolas do interior. Aí as escolas do interior resolvem pedir carteira, por exemplo. E aí estão suspensas as aulas pela pandemia. Maceió voltou às atividades.
E aí as carteiras foram direcionadas para as escolas que estão em atividade. Porque quebraram, porque não sei o que e tal. Bom, não interessa o motivo. A escola do interior, quando voltar, vai dizer, cadê minhas carteiras? O Estado é para dizer, não, filho, você não tem carteira, não. As carteiras são da secretaria e foram encaminhadas. Aí a escola vai dizer, não, mas peraí, mas eu pedi. Se a escola da capital não pediu, não é problema meu. Não, não é problema seu, é problema da secretaria, que deveria ter instruído o processo lá no começo de forma completa. Mas isso também é um problema de governança da secretaria, de como a secretaria está gerenciando os processos, que acaba repercutindo na ponta. Mas, veja, não tem erro nenhum nisso, porque o material não é do HGE, o material é do estoque do Estado para qualquer ente público do Estado que precisar. Bem, então, doutor, eu fui a gestora do processo. Quem assinou a nota fiscal fui eu, como gestora, que eu acredito que isso cai em quase todo mundo aí, gestor. E o material foi usado em outra instituição. Se houver um processo, quem tem que responder por isso? Onde está o material? Quem usou? Está entendendo o que eu estou querendo perguntar? Sim, sim. Quem vai responder pelo processo vai ser eu, mas eu em nenhum momento eu fui comunicada que esse material chegou em estoque lá. Eu só achei estranho a demora do processo. Aí descubro que chegou, porque um paciente chegou de lá para a gente e estava usando lá. Como é que está usando lá? E eu não tenho. O material foi distribuído todo por lá, porque eu não sei como tomou conhecimento, usou porque é do Estado, não é do HGE, eu entendo isso. Mas, para mim, que fez a solicitação, aí eu que sou gestora, que assinei nota fiscal, e nós ficamos sem o produto e eu ainda fico com a responsabilidade, como gestora, de dar conta desse produto que eu não usei. É complicado, porque a gente acaba se colocando em situações que são desse tipo mesmo, que infelizmente não tem solução. A solução é uma governança mais adequada nas secretarias, mas que nem é o objeto da gente aqui, né? Mas o ideal seria que nos próximos processos, as secretarias, antes de dar prosseguimento a TR e edital e tudo, verificar, gente, tem mais alguém que quer esse material? Sabe assim? Nessa era da tecnologia, dá para mandar um WhatsApp para todo mundo e cria um grupo de WhatsApp, gestores de unidade de saúde, né, já que o seu caso é de saúde, ou gestores de unidade de educação, ou gestores de delegacias. Não acontece só com a CESAL, não, gente. Já tenham por certo que delegacia acontece isso, todo lugar que é descentralizado, delegacia acontece isso, escola acontece isso. Sabe? Alguém pede, a secretaria contrata, aí chega outro assim, manda para mim um toner aí de impressora, porque o meu toner aqui acabou. Aí tu manda 10. E o cara lá, mas eu pedi toner, como é que acabou? Não executei nenhum. Não é incomum isso não, tá? Não é uma exclusividade da CESAL, não, gente. Algo mais, pessoal? Doutor Evandro, só para a gente finalizar, para eu conseguir concatenar as ideias. Foi bem pertinente a sua observação com relação a contratos anteriores. Só que, assim, como a realidade da CESAL, às vezes a gente faz a contratação por empenho imediato de uma ata de registro de preço de um determinado quantitativo, outros você acaba transformando essa ata em um contrato, já que a vigência dela está próxima de ser expirada. Enfim, a forma de aquisição dos materiais, elas são diversas. Então, fica complicado a gente ter realmente esse histórico de quantitativo, entendeu? Então, não me parece que essa solução que a gente arrumou, entre aspas, de ir nas unidades, foi a mais adequada, porque os processos licitatórios realmente sempre estão voltando com diligências para que a gente apresente essa estimativa de como a gente chegou nesse quantitativo, ou até mesmo que a gente coloque a memória de cálculo que dê resguardo ao quantitativo que nós colocamos no termo de referência. Então, eu gostaria, sinceramente, que vocês dessem uma luz no fim do túnel para a gente, para saber como é que a gente faz para esses processos andarem. Já que a nossa realidade não é tão certinha de dizer, não, eu tenho um contrato de cloro onde eu usei tantas bombonas, não é dessa forma. Às vezes você vê se tem um ata vigente, aí executa a ata, depois consegue formalizar um contrato de um licitatório que já estava rodando há algum tempo, enfim. A gente vai realmente apagando incêndio
para deixar as unidades abastecidas, e ainda mais depois dessa pandemia, né, que o material de limpeza teve uma demanda, assim, absurda. A gente passou a gastar, assim, 10 vezes mais do que se gastava, tudo justificado na pandemia. E tivemos que abastecer porque precisamos prestar esse serviço adequado para a população. Me parece, Camila, que o ideal é você indicar a forma como foi feita essa estimativa e não admitir como correta a estimativa feita com base na cabeça do servidor. Que infelizmente é a realidade da gente. Não, veja, se essa for a única informação que você tem, isso, a minha sugestão é coteje com os contratos anteriores. O contrato da secretaria mesmo, independente da unidade, da utilização de cada um, tá? Você tem, no caso, material de limpeza. O meu contrato anterior foi de 100 mil. Eu estou somando as demandas que cada um me enviou e deu 90 mil. Mas, assim, eu faria isso. Assim, mas é exatamente o que eu estou dizendo, que às vezes nem sempre tudo é adquirido por contrato. Às vezes é pedido um empenho imediato de uma ata, eu só tenho saldo de X bombonas de cloro. Então, como a entrega vai ser única, a gente não precisa transformar em contrato, e o fornecedor tem condições de entregar tudo isso de uma vez só, e nós temos a condição de armazenar... Deixa eu te explicar uma coisa, Camila. Você não tem instrumento de contrato, mas você tem a contratação anterior. Isso. Mas é difícil a gente localizar, entendeu? Por conta das gestões anteriores. A soma de empenhos do ano anterior para esse material, por exemplo, foi de X mil unidades. Você tem que ter esse registro. É porque como os empenhos são feitos por empresa, essa informação no financeiro, eu também já tentei, a gente consegue informação por empresa e não por item, entende? É bem dificultoso, realmente, né? Por isso que a forma de obter essa estimativa de quantitativo mais clara, a gente foi das unidades hospitalares para tentar pegar isso com eles. Mas não está sendo suficiente. Internamente, tentamos de todas as formas, seja por histórico de contrato, históricos de empenho, mas os empenhos são feitos para as empresas e não por item. Enfim, é uma dificuldade muito grande da gente ter realmente essa memória de cálculo, essa estimativa passada para que eu possa embasar o meu novo licitatório. E essa dificuldade que a gente está tendo para botar os processos para rodar e abastecer as unidades de forma adequada. Eu vou confessar que, para mim, é muito... Como eu não estou atuando nisso, é muito complicado porque eu estou imaginando soluções muito em tese, tá? E me parece que as soluções em tese, às vezes, não são adequadas para a realidade que vocês têm na ponta. Sim, claro. Né? Infelizmente, então, é exatamente isso que acontece. Então, o que acontece? O que eu posso dar para vocês são alternativas, tá? Que me parecem viáveis. E alternativas para o comum dos casos, tá? Alternativas que seriam factíveis no procedimento padrão. Esses detalhes, acho que é muito mais prático para todo mundo tentar resolver de forma individualizada, tá? Então, assim, o que eu sugiro? É que essas informações de que não tem como verificar a quantidade de contratos anteriores, porque isso tudo seja colocado nos autos. Então, o que eu colocaria no seu caso? Eu colocaria aqui, eu verifiquei no meu setor de contratos quais contratos havia e, em razão desse tipo de contratação não gerar instrumento contratual, não gerar obrigações posteriores, costumava ser feito por empenho. Diante dessa informação, fui no meu setor financeiro, os empenhos são feitos por empresa, historio tudo isso e digo por que essa informação não está acessível. Talvez a solução seja não trazer a informação, mas explicar por que essa informação não é acessível. Perfeito, certo. Porque aí você se coloca na posição de que toda a tarefa administrativa que eu poderia desempenhar para obter esse dado, eu fiz. E, infelizmente, eu não consigo. A única informação fidedigna que eu tenho é a opinião do seu Zé do almoxarifado. Certo. Agora, o que não pode é ter apenas a informação do seu Zé e nada que corrobore isso. E nem haver nos autos nada que indique que eu procurei esse reforço, esse dado a mais. Entendi, certo. Perfeito, então. No seu lugar, eu faria isso, assim, para resolver acho que problema. faltaram essas informações da impossibilidade internamente de obter esse histórico. Talvez, contando essa historinha como você está sugerindo, a gente consiga chegar a um denominador comum, né? E sim, os processos passarem...
Exato. Pronto, tá ok. Muito obrigada, doutora Rômulo. Nada. Gente, mais alguma coisa? Não, pelo amor de Deus. Eu espero que ninguém tenha morrido de fome ainda. Acabou. Tá? Tem mais não. Gente, muito obrigado pela atenção de todos, tá? A gente está na Procuradoria sempre à disposição, tá certo? O que precisar de qualquer contato, fiquem à vontade para procurar. Nessa época de pandemia está mais difícil, né, de um contato pessoal, mas de todo modo, todos os meios possíveis de comunicação, por WhatsApp, por e-mail, fiquem à vontade para procurar. A doutora Sam, a coordenadora, está à disposição de todos. Caso sintam necessidade de alguma reunião ampla como essa, fiquem à vontade para procurar o Centro de Estudos. O Dr. Luiz está sempre muito disponível para organizar esse tipo de evento, esse tipo de reunião. Fiquem à vontade para solicitar, encaminhem um ofício e a gente providencia. E desculpem qualquer coisa se não ficou compreensível. Espero ter ajudado vocês, espero que agora os estudos sejam um procedimento padrão que tende a melhorar a tarefa de vocês, a de quem faz o TR e a nossa na Procuradoria, tá? Muito obrigado. Se possível, por favor, fiquem em casa e tenham todos um excelente final de semana. Obrigada. Tchau, Nós que tchau. agradecemos. Obrigada.